Olá! Muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje é quarta-feira, dia 16 de abril de 2025. E eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã, hoje nós damos início a uma série de mensagens especiais no Café com Fé. É o Café com Fé especial de Páscoa. Nós vamos refletir um pouco acerca deste momento importantíssimo, não apenas para o cristianismo, mas também para a história da humanidade. Porque os eventos que aconteceram na chamada Semana Santa, inclusive, foram determinantes para dividir a história entre antes de Cristo e depois de Cristo. Ah, mas foi o Natal que foi responsável por isso, porque foi a partir do nascimento de Jesus que foi contada essa questão de antes e depois de Cristo. Sim, mas os eventos da Páscoa também foram determinantes, porque afinal de contas, um homem lá de Nazaré morreu e 3 dias depois ele ressuscitou. E hoje nós vamos começar falando sobre a entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém e a purificação do templo. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 21, versículo 10, o seguinte: Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: Quem é este? É uma pergunta interessante a se fazer, não é? Quem é este? Quem é esse tal de Jesus? As pessoas estavam se perguntando isso quando viram um homem montado em um jumentinho passar pelos portões de Jerusalém. E este episódio ficou conhecido também como Domingo de Ramos, porque as pessoas estavam saudando Jesus com ramos. E essa forma de saudação era uma forma a qual os reis eram saudados. Ou seja, Jesus estava sendo reconhecido como o Messias neste momento. E as pessoas estavam se perguntando: quem é este? Imagina só que você está andando na rua e de repente você vê uma movimentação na avenida, você vê ali uma multidão de pessoas celebrando, festejando, uma pessoa que está passando pela avenida, numa entrada triunfal. No mínimo, você vai ficar curioso, não é mesmo? Para saber quem é a pessoa em questão. Então, estavam se perguntando: quem é este? Quem é esse tal de Jesus? Meu irmão, minha irmã, certa vez Jesus chegou para os seus discípulos e perguntou o seguinte: olha, uns falam que eu sou João Batista, outros falam que eu sou Elias, mas e para vocês? Quem eu sou?
Essa mesma pergunta Jesus faz para você esta manhã, meu irmão e minha irmã. Porque se não for o nome mais conhecido, com certeza Jesus é um dos nomes mais conhecidos de toda a história. Até mesmo quem não faz parte de um contexto religioso conhece algo a respeito de Jesus. Já viu alguma imagem dele crucificado ou na manjedoura? Porque a imagem de Jesus, ela extrapola um contexto, um nicho religioso. Exemplos disso são as festas de Natal, de Páscoa. Por isso que eu disse no começo, né, que os eventos da Páscoa, elas ultrapassam a importância tão somente no âmbito religioso, pois a Páscoa é uma festa que é celebrada, é rememorada, é vislumbrada, mencionada ao nível maior, ao nível sociológico. Então, certamente todo mundo já ouviu falar algo a respeito desse Jesus. Mas a pergunta que Jesus faz é: quem realmente eu sou para você? Jesus não está preocupado em saber o que nós sabemos dele por terceiros. Jesus não está nos perguntando o que nós sabemos a respeito do que outras pessoas falam a respeito dele. Não. Jesus quer saber o que nós achamos dele no âmago do nosso ser, no fundo do coração. E nós somos convidados por ele a buscar essa resposta. Como eu disse, buscar essa resposta por nós mesmos. Não é simplesmente replicar o que outros falam. Não é simplesmente falar assim, olha, imagina Jesus frente a frente com a gente fazendo essa pergunta. Olha, Jesus, o que eu sei sobre o Senhor é o que a minha criação, meus pais me criaram na religião, o que eu sei é isso. Não, Jesus poderia fazer uma tréplica. Eu não estou perguntando o que você sabe em relação ao que os seus pais te falaram. Não, a minha pergunta é o que você mesmo, do seu coração, sabe, acha a respeito de mim. Pilatos, o governador da Judéia, naquele contexto, estava frente a frente com Jesus e ele perguntou para Jesus: o que é a verdade? Mas, pelo que a Bíblia nos indica, essa pergunta ficou no ar. Será que Pilatos foi buscar essa resposta? Então Jesus nos convida a ter a nossa resposta e não o que outros falam, o que nós sabemos sobre ele a partir do que outros falam. E lá no versículo 12 desse capítulo 21 de Mateus, a Bíblia nos descreve o seguinte, que Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. O problema ali era que aquelas pessoas Jesus ficou bravo que eles estavam vendendo. Não, o problema em si não era esse. O problema era que aquelas pessoas que estavam ali fazendo isso, elas distorciam situações para conseguir lucrar. O problema não era a venda em si, mas o que eles faziam para conseguir vender, o que eles faziam para conseguir lucrar. Eles faziam tudo pelo dinheiro. E Jesus expulsou aquelas pessoas de lá, porque eles estavam corrompendo o templo.
Olha só o que a Bíblia de Estudo King James explica a respeito dessa passagem dos comerciantes no templo e da atitude de Jesus. Esse serviço de troca de moedas, câmbio, compra e venda de animais e produtos para os sacrifícios, deveria ser realizado com dignidade, no grande átrio exterior dos gentios, um espaço reservado para essas atividades com mais de 50 mil metros quadrados. Todavia, os cambistas estavam explorando os romeiros que vinham de muito longe e com dinheiro gentio para ofertar e sacrificar no templo. Além disso, a venda dos animais cultualmente aceitáveis transformara-se apenas em lucrativo comércio, tanto que a área antes reservada já não comportava os estandes de vendas e haviam invadido até o recinto sagrado. Vários sacerdotes lideravam a corrupção institucionalizada no templo, posto que, ao receberem os animais para o holocausto, em vez de efetuarem o ritual do sacrifício, matavam apenas alguns deles e repassavam todos os demais para comerciantes fraudulentos, que os revendiam sucessivas vezes. Ou seja, perceba que o problema, como eu disse, não era a venda em si, mas o problema era que eles não estavam fazendo o serviço com dignidade. O problema era que aquilo havia invadido um recinto sagrado. O problema era que eles estavam explorando as pessoas. Então, tudo isso suscitou a ira de Jesus naquele momento. O que isso fica de ensinamento para nós? O que fica de ensinamento é o seguinte: todos os dias nós temos que fazer uma autoanálise no tocante a. Assim como aquelas pessoas estavam corrompendo a espiritualidade em nome de outras coisas, todos os dias nós temos que nos olhar no espelho e falar: como eu estou no meu relacionamento com Deus? Será que é um relacionamento só por interesse? Porque aquelas pessoas estavam ali naquele contexto do templo não para adorar a Deus, mas por interesse pessoal. E todo ser humano é passível de ter um relacionamento com Deus que pode ir para um lado do interesse. Ah, como assim? Exemplo. Enquanto Deus está me abençoando, enquanto eu estou com saúde, dinheiro no bolso, emprego, tudo certo em casa, aí Deus é legal para mim. Agora, se a conta ficar no vermelho, se a minha saúde piorar, aí eu viro as costas para Deus. Ora, não seria isso um relacionamento baseado no interesse? Eu não estou falando, meu irmão e minha irmã, que não existam altos e baixos no relacionamento com Deus. É claro que existe. Assim como você talvez já tenha brigado com o seu melhor amigo, é claro que há situações em que nós ficamos chateados com Deus por alguma coisa. Mas assim como se você brigou com o seu melhor amigo, você ligou para ele ou ele ligou para você em algum outro momento, com Deus é a mesma coisa. Jesus teve situações ali tensas com Pedro. Inclusive Pedro negou Jesus, mas o relacionamento deles se manteve. Não estou falando que não tenha altos e baixos, mas eu digo que o nosso relacionamento com Deus não pode estar baseado no que Deus pode fazer por nós, no que Deus vai dar para mim, no que Deus vai realizar dos meus pedidos. Imagina só se um filho se relaciona com o pai ou com a mãe só mediante aquilo que o pai e a mãe podem dar para ele.
Seria este um relacionamento baseado no amor ou no interesse? Então todos os dias nós temos que fazer. Então todos os dias nós temos que fazer essa autoanálise, meu irmão e minha irmã. Amém. Que Deus te abençoe grandiosamente